Sexta-feira, 2 horas da tarde. Conseguiram fazer exercícios? Hugo, Emanuel? Sim? Maria Fernanda, pode começar? Não, Emanuel pode falar. Professor, tinha que traduzir ali as 2 primeiras linhas do capítulo 18. 18. Uhum, sim, É. exatamente isso. E como Maria Fernanda fez tudo, Maria Fernanda pode ler, traduzir este capítulo, o próximo é outro. Boa tarde, Lorenzo e Beatriz. Boa tarde, professor. Como vocês estão? Tudo bem? Sim. Parece que fizeram uma corrida para chegar até ali. Tudo certo, Beatriz? Sim. Bom. Lorenzo também, né? Agora, Maria Fernanda vai traduzir o título do capítulo 18. Vocês conseguiram fazê-lo? Lorenzo e Beatriz? Sim. Bom. Maria Fernanda, quando está pronta, pode começar. Sabe o título? Título. Veludos suscétidos. O que significa? Acerca dos jogos circenses? Sim, os jogos circenses, os jogos do circo. Exatamente. Muito bem. Emanuel, primeira frase. Vetus, populus, Rome, semper, panem et circenses, pocebat. Pochebat. Pocebat. Sim. Como traduzir? Como traduzir? A antiga população de Roma exigia pão e os jogos circenses. Esqueceu uma palavra. A antiga população de Roma sempre exigia pão e os jogos circenses. Sim. Eu não tinha dito. Pode traduzi-lo também como povo, né? O antigo povo de Roma. Está correta a sua tradução? Ótimo. Não está errado. Lorenzo e Beatriz, vocês fizeram assim? Sim. Hugo, você fez assim? Bom, agora com suas palavras, Emanuel, você explica como chegou a traduzir esta frase. Primeiro eu fui olhar o verbo, né? Que é? Pocebat. Sim. Aí eu fui ali no vocabulário e vi que posco é exigir. E é da terceira A. Uhum. Aí- Que tempo é? Que tempo é? Pocebat é presente? Não. Não. Você traduziu exigia, É passado, pretérito perfeito. pretérito imperfeito, sim. Pochebat é singular ou plural? É singular. Sim. Então, sujeito é singular ou plural? Singular. Qual é? Vetus é antiga população de Roma? Não, quero saber a palavra latina. Tá. Vetus populus Romae. Não. Pronto. É um só. Tá.
o sujeito? Populus. Populus, che tem um adjetivo che è vetus. Então, o sujeito é vetus populus, só. Rome é outra coisa. É. Aí, a gente já tem o verbo e o substantivo. E o... Ai, fugiu o nome. o verbo é o sujeito. Isso, sujeito. Que... Falta o quê? Falta o objeto direto. Sim, que é Panem et circenses. exatamente isso. Entenderam como é? Sempre partindo do verbo, sempre. Lorenzo pode dizer a frase seguinte? Professor, a frase seguinte eu não traduzi direito porque algumas palavras eram no imperfeito, e no imperfeito eu não sei conjugar. Ma nós vimos o imperfeito ainda, não é de hoje, né? Aonde que encontramos o imperfeito? Na página 53. Pode ir lá? Quando nós encontramos um tempo verbal na gramática, tem a tradução também. Achou? Sim. Como traduz? Amavam, videvam, leggevam, etc. Está scritto lì no fundo. Sim. Como traduz amavam? Eu? Amava. Eu amava. Videvam? Está scritto lì. Eu Está scritto. vivia. Como? Vivia. Ma não vivia. Via. Eu via, verbo ver. Depois tem eu. Via. Depois? Eu entendia e eu ouvia. Espera. Tem eu amava ali embaixo. Eu via. Depois eu. Eu via. Eu lia, eu. Via. Depois de lia, eu. Eu aprendia. Sim, eu via. Exatamente isso. Aqui qual é o verbo da frase? Amava, via. Não. Da frase. Da frase do capítulo. Facebant. Faciebant. Sembra-se sempre di Cecilia. De onde vem este verbo? O que você encontrou no dicionário? Vem de fácil. Non è facile, è faccio. Faccio. Che significa? É da terceira declinação. Conjugação. É a conjugação grupo B. Sim. O che significa faccio? Fazer. Sim. E faciebam, como è imperfeito, eu. Eu fazia. Esattamente. Aqui che pessoa è faciebant? Terceira pessoa do plural. Sì, è una risposta rispondente o perguntante? As duas. Ah, tá. Una risposta deve essere rispondente. Sì, per essere plurale. Então, o sujeito è singolare o plurale? Plural. E qual è o sujeito nesta frase? A povoação, o povo. Povo.
Ma popolo in qual caso sta? Não sei. Ma qual declinação pertence? O dicionário te fala. Segunda declinação. Esattamente, agora no quadro sinottico você olha a segunda declinação e vê popolo, que caso pode ser? Primeira não é nominativo. Nominativo? No. Qual olhou na segunda come referência? Qual è il sostantivo che você escolheu lì? Dominus. Ma Dominus termina in us. Populus, para ser sujeito, deveria ser populus. Come na primeira frase, aqui é populo. Então, qual caso está? Devo olhar domino. Que caso está domino? Qual é o caso? Não entendi. Dativo. Só? Aqui tem dois domino. Achou o segundo domino? Sim. Qual é? O ablativo. Sì, ma non è sufficiente. Dativo ou ablativo singular. Agora, tem duas coisas. Primeiro, o verbo está no plural e o sujeito deve ser singular. Aqui está no dativo singular ou plural, então não pode ser. Segunda coisa, o caso do sujeito é um nominativo, deveria ser populus, como dominus, mas não é. Então, populo non è o sujeito da frase. Você deve procurar uma palavra plural que esteja no nominativo, perché è un nominativo o caso do sujeito. Maria Fernanda, está acompanhando? Sim? Bom, como? Lorenzo? Ediles. Ah, mais uma pergunta, sou eu que pergunto, não você que pergunta a mim. Ediles, sim, significa? Funcionário romano. Edil. No singular, no plural como fica? Emanuele, como traduziu ediles? Edis. Os edis, sempre con un artigo, muchacho. O artigo existe na língua portuguesa, precisa usá-lo. Os edis, Lorenzo. Os edis.
E diles? Ou se diz, faciebam, como traduz? Faziam. Faziam o quê? Agora nós temos o sujeito e o verbo. Procuramos o quê? Travou. Travou. Hugo, como traduzir esta frase? Como? Esta frase não tive tempo de traduzi-la. Não deu tempo? Bom, Maria Fernanda, você como traduziu esta frase? Os diz, faziam. Dai, metade está feita. Maria Fernanda, é só ler aquilo que você escreveu. Não é complicado assim. Diz assim: os gentios faziam muitas vezes os jogos para o povo. Exatamente, precisava de muito para dizer isso. O que precisa? Permanecer é isso mesmo. Como? Acaba confirmando Estava comigo mesmo. Estava com medo. Confirmando. Não entendo, pode escrever? Estava confirmando. Deve confirmar o quê? Quando escreveu. Antes de escrever a tradução precisa confirmar. Depois escreve e vai. É assim. Exatamente. É exatamente isso. Brava Maria Fernanda. Oh, que bom. Conseguiu. Foi difícil de traduzir? Bom, meio. Não pode dizer não. Um pouquinho. Agora, Hugo. Pode continuar com a próxima frase? Populo, crudele, Crudelem. atroces, pugne, Pugne. gladiatorium, in circo, No, in circo. intico, veemente, Como? Vehementer. Depois? Delectabant. Sim. Agora, eu deixo tempo a todos para traduzir, tá? Partindo sempre de qual palavra? Verbo. Oh, bom. Allora, primeiro olhar o verbo. Que tempo é? Se é singular ou plural, é ele que indica o sujeito.
Voltaram! Professor, desculpa, a internet caiu. Ma non è colpa sua, querida, non precisa se disculpare. Allora, io deixei para todos traduzir a frase Populum crudelem atroces pugne gladiatorum in circo vehementer delectavam. E cada um está traduzindo, então vocês também. Você, Lorenzo, tem a grande sorte de ter uma secretária que pode ajudar em tudo o que você precisar. Maria Fernanda está sozinha, Manuel está sozinho, Era vazio dela, professor. Hugo está sozinho. Não seja cruel. Agora, como falei aos outros, falo a vocês também. Qual é a primeira palavra que você deve olhar? Sabemos que é o verbo. Qual é o verbo desta frase? Punhe. Verbo? Punhe. Pugne é um verbo? Manuel, continua o seu trabalho ali. Eu estou falando com Lorenzo e Beatriz. Qual é o verbo desta frase? Delectavam-te. Mas eu estou falando com Beatriz e Lorenzo, não com Emanuel. É punhe. Mas não, você se faz influenciar de Emanuel. É delectavam o verbo, não é pugne. Se fosse pugne, que tempo seria? Não existe um tempo verbal pugne. Quando você viu um tempo verbal que termina em AE? Nunca. A segunda pergunta é, que vocês devem fazer, se é singular ou plural. Porque é ele que indica o sujeito, né? Senão, para vocês, cada palavra é sujeito. É não. Quero saber como é o raciocínio de cada um de vocês. Pode falar, Maria Fernanda. Já traduziu? Como é? Não, ainda estou com dificuldade na luta. Como é que sabe sabe para não deixar calado? Quando lembrar, eu falo. Tá bom. Lembrei. Hum. Como é que sabe para saber o tempo do verbo? Bem, vai no dicionário e olha a qual conjugação pertence a este verbo. E depois vai no quadro sinótico dos verbos. E procura, começando com o presente do indicativo, e depois imperfeito, futuro, pretérito perfeito, etc.
Professor, Oi. atroces se traduz atrozes? Sì, esattamente. Tá, obrigada. È una parola che sta lì no vocabolario, né? Beatriz já traduziu? Brava, Beatriz! Não, professor, a gente não traduziu. Ah, io stavo falando da gente, stavo falando di Beatriz. Ainda no? Ajuda Lorenzo ali, que tem neurônios que estão lutando um contra o outro. Eu estou vendo na cabeça dele. Bom, Hugo terminou. E Hugo não tem secretária. Né, Hugo? Se não está escondido ali, no meio de livros, você está sozinho. Manuel traduziu? Já tô acabando. Está acabando? Ah, tá bom. Maria Fernanda, que ponto está? Mais ou menos. Ok? Já terminou? Não. Falta muito? Um tantinho bom. Como? Ainda falta um tantinho. Un tantino? Cosa significa un tantino? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. Un minuto cada una, son 8 minutos. Uma pergunta para Beatriz. Beatriz pode falar. Não, Beatriz, apareça. Preciso de você. Não se esconda. Bom. Beatriz, pergunta. Delectavam é singular ou plural? Está escrito ali no teto do seu quarto ali? É plural? Mais uma risposta rispondente ou perguntante? Os dois. Vocês devem responder com a resposta certa. É plural, sim. Então, qual pode ser o sujeito? O sujeito é singular ou plural? Plural? Ah. E qual é o caso do sujeito? Nominativo? Mais uma pergunta. Sì, è nominativo. Neste caso deve ser nominativo singular ou plural? Plural. Ah, bom. Lembre-se disso. Nominativo plural. Non pode ser outro caso. Acabei. Acabou? Maria Fernanda está devorando o lápis. Não pode comer o lápis.
Lorenzo e Beatriz, ¿por qué se esconden? Tem un tradutor secreto ali que está dando todas as respostas. Está ali atrás do sofá. Lorenzo encontrou um sujeito, pelo menos. Bom, vamos por graus. Hugo, você foi o primeiro que terminou. Qual é o sujeito que você encontrou nesta frase? Palavra latina. Microfone. Pópulo. Populum é singular ou plural? Singular. Então não pode ser sujeito. O verbo é plural. Cuidado que não é a primeira palavra sempre que é sujeito da frase, tá? Se io falo, ai che dor di cabeça, o sujeito não é ai, tá? Porque é a primeira palavra da frase. Ai é uma interjeção. Populum, primeiro está no singular. Segunda coisa, não está no nominativo. O nominativo singular di populum è populus, come na primeira frase. Nominativo singular. Nominativo plurale è populi. Manuel, qual é a palavra latina que você achou como sujeito? Não entendi. Tira aquele microfone lì perto da bocca, Nossa Senhora. Lì. Pugne. Ah, pugne. Ed è un aggettivo con pugne? Gladiatório. A gladiatorum em que caso está? Genitivo. Mais uma pergunta? Se está no genitivo, non è sujeito. Atrotes. Mais uma pergunta? Sì, è atroces. Pugne è sostantivo, atroces è aggettivo di pugne. É claro para todos? Então, como você traduziu, Manuel? Ai, não sei se está certo. Não se preocupe. As lutas atrozes dos gladiadores no circo. As lutas cruéis e atrozes. Não entendi nada. Vai com calma. Tá, crudela é adjetivo Adjetivo de quem? de pópulo. Exato. Tá, Mas você deve partir com sujeito. tá. As atrozes lutas dos gladiadores. Calma. Verbo. Deleitavam, na verdade. Sim, que tempo é? É pretérito perfeito. Deleitavam. Imperfeito. É isso. Deleitavam. Isso. Mas tem atroces pugne gladiatorum in circo. Traduza isso. As lutas atrozes. No circo dos Ga- gladiadores? Ma no. Atroces pugne gladiatorum As lutas atrozes dos gladiadores in no circo. circo Delectavam. deleitavam Vehementer. muito Populum crudelem. as pessoas cruéis. Qual pessoas? Ah, é a população cruel. O povo cruel. Porque eu traduzi população. Oh meu Deus, está fixado com a O povo. população. O povo. O povo cruel. O povo. Lorenzo e Beatriz apareçam. Por que desaparecem?
Sta con medo o con vergogna? No, sì, non sei. Allora, Lorenzo repite il raciocinio para Maria Fernanda também. O verbo è delectabant. Terceira pessoa plural. Hugo sta acompanhando? Sim. Então, o sujeito è plural. Non pode ser populum crudele, perché popolo crudele è singular. O verbo plural non combina e non sta no nominativo. Il nominativo di populum è populus. Non è ele. Crudelem. Crudelem sta no accusativo come populum, è aggettivo di populum. Non è soggetto. Gladiatorum sta no genitivo plural, non può essere soggetto. In circo è una preposizione di ablativo, non può essere soggetto. Vehementer è un avverbio, non può essere soggetto. Sobran pugne atroces. Pugne può essere un nominativo plurale. Perché? Perché pugna è un sostantivo da primera declinazione. Então, pugne con terminazione ae può essere genitivo singular, dativo singular o nominativo plural. Se può essere nominativo plurale, è ele o soggetto. Perché o verbo sta no plurale. E atroces è aggettivo di pugne. Então, as lutas atrozes dos gladiadores no circo deleitavam muito quem? O povo cruel. Tudo claro, Maria Fernanda? Agora deixo a vocês, olha que vocês têm 15 dias de tempo, tá? Porque sexta-feira que vem é sexta-feira santa, tá? Então não vai ter aula. Não chore, Lorenzo. Olha a Beatriz que já está em desespero. Beatriz, pega um lenço, tenta enxugar as lágrimas de Lorenzo, coitado. Dai, Então você pode traduzir aquilo que falta para chegar até o final. Mas preciso que vocês traduzam tudo. E depois a análise do vocabulário deste capítulo. Tem 2 semanas. 2. Agora eu marco aqui. Enquanto Lorenzo termina di traduzir o capítulo 18, a Beatriz pode fazer a análise do vocabulário. Então, em 3 dias, vocês fazem tudo. Concordam? Sim? No? Não sei. Talvez. Manuel, tudo claro? Marcaram tudo? Professor, Oi! como o vocabulário é só para analisar? O que significa analisar vocabulário? Você faz um prelievo di sangue? No, non tem sangue, então não pode analisá-lo. Deve analisar as palavras, sabendo dizer se é um substantivo a qual declinação pertence, se é um verbo a qual conjugação. É a mesma coisa de todas as vezes. Entenderam? Sim. Bom, agora vamos na parte mais fantástica, a gramática.
Hugo! Devagar, 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 devagarinho. Pode ler a gramática. Gramática. A segunda classe dos adjetivos. A segunda classe dos adjetivos da primeira falou na gramática 29. No parágrafo 29. Parágrafo 29. É formada pelos adjetivos da terceira declinação. A maior parte deles segue a declinação do grupo B de substantivos, sendo que no ablativo singular tem I em vez de E. O nominativo singular, alguns têm 3 formas diferentes para os 3 gêneros. Outros, uma forma para o masculino e o feminino, e outra para o neutro. Outros, afinal, uma única forma para os 3 gêneros. Damos aqui o modelo de cada um desses tipos. Bom, agora vamos ver com calma. Aqui estamos falando da segunda classe de adjetivos. Vocês se lembram que o adjetivo tem 2 classes, primeira e segunda. Quais são os adjetivos da primeira classe? Página 94, quadro sinóptico dos adjetivos. Lì tem sostantivo, adjetivo, a parte de adjetivos está a parte embaixo. Pertence à primeira classe os adjetivos que terminam em us, a, ra, rum. Ou seja, tem uma forma para o masculino, uma para o feminino e uma para o neutro. Sempre. E termina em 3 maneiras. Us masculino, a feminino, neutro. Masculino, ra feminino, rum neutro. Se não terminam destas 2 formas, o adjetivo não é da primeira classe, é da segunda. Não tem outra maneira para distingui-los. Agora, como faço para saber se o adjetivo é da segunda classe? Primeiro, não tem as terminações da primeira. Vocês veem aqui na segunda classe, tem como referência acer, acris, acre. Este é um adjetivo da segunda classe. É verdade que o masculino termina em er, como piger. O feminino neutro termina de maneira diferente. Não é acer, acra, acrum. É totalmente diferente. É por isso que pertence à segunda classe, não à primeira. Né? Caratteristica. Os adjetivos da primeira classe seguem quais declinações? O masculino e o neutro, bonus e bonum, o piger e pigrum seguem a segunda declinação. Bonus segue dominus, piger segue puer, bonum segue verbum e pigrum também segue verbum. O feminino segue a primeira declinação de rosa, bona e pigra, si declinano da mesma maneira. Isso não acontece com os adjetivos da segunda classe. Os adjetivos da segunda classe seguem a terceira declinação, não a primeira e não a segunda. A terceira. Só que tem uma diferença, que o ablativo singular termina em I e não em E, como na terceira declinação lá em cima. Dolor, doloris, termina em E, dolore, ablativo singular. Veritas, veritatis, veritate, com E. E corpus, corporis, corpore. Agora, como fazem o genitivo plural? A maioria dos adjetivos da segunda declinação, da segunda classe, tem genitivo plural em ium e não Então, segue a terceira declinação, grupo B. Maioria, nem todos. Maioria, grande maioria. Tudo claro até aqui? Vamos continuar para complicar a vida de Beatriz.
Agora, vocês podem ter adjetivos da segunda classe, podem ter três formas. Uma para o masculino, uma para o feminino, uma para o neutro, como acer, acris, acre. Mas podem ter duas formas, como ali é indicado por fortis, forte, ou seja, uma forma para o masculino e feminino e uma separada pelo neutro. Ou podem ter uma palavra só para o masculino e feminino e somente no accusativo singular una forma differente per un neutro, como atrox, que lì está indicado. É tudo claro? Grande confusão. Meu Deus do céu! Já vejo pânico no olhar da Beatriz, desespero no olhar di Lorenzo, raiva no olhar di Ugo. Maria Fernanda é diplomática, ali não dá para entender. Eu acho que está no desespero assoluto, mas consegue manter a sua postura, a sua calma, tranquilidade. Emanuel já desistiu. Viu? Ali, coitado, olha ali. O que estou fazendo aqui? Essa é a pergunta que está se fazendo, né? Coitado. Bom, Professor, oi. entrou um aluno novo? Sim, se chama Rodrigo. Tá feliz? O Rodrigo é um aluno oculto, ele não gosta de se mostrar. Ele tem vergonha, então nunca vai falar, né? Esse é o meu parágrafo. Entendeu, Beatriz? Ah, Hugo revelou tudo, eu queria manter um mistério, o segreto, que é mais intrigante. Não, ele já falou tudo. No, estou feliz, Beatriz, perché io sto falando. È tutto claro con l'aggettivo da segunda classe? Sì. E você faz uma pergunta. Tem um aluno mais? Sim. Beatriz. Lorenzo, tutto claro? No. Bom. Lorenzo come castigo vai declinar acer, acris, acre. Sempre la mesma linea, né? Masculino, femminino e neutro, masculino, femminino e neutro, masculino, femminino e neutro. Com que palavra? Acer, acris, acre. A segunda classe? Como? Onde? Ma onde terminou Ugo? Você acompanhou que leu Ugo? No, eu não me interessava nada. Ugo falou para ninguém. Lorenzo, a grammatica, santo Dio. Ma onde stava? No quadro sinottico. Né? Beh, podia usar lá. Acer, acris, acre é a mesma coisa, sempre que é lá. É forte, né? Forte. Ma no, acer, acris, acre. Acer. No. Acre. Sempre in linea, masculino, femminino e neutro. Acer, acris, acre. Acer, acris, acre. Acre, macre, macre. Intende? Gli aggettivi si declinano assim. Lorenzo si perdeu.
Emanuele, pode declinar? Declinar o quê? Oh, pelo amor de Deus! Archer. Sim, mas vocês não estão acompanhando a aula? Parece que estou falando sozinho. Não, eu tava acompanhando. Depois não se meraviglia, né? Se uno si torna sclerotico, vai no manicomio, internato, là, amarrado a una cama e con ingessóis di calmante. Pode ler. Mas aí eu declino só o masculino, só o feminino ou os três? Os três. Tá. Archer. Archer. Acris. Acre. Archer. Acris. Acre. 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 Acris. 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 Acre. 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 Acres. Acres. Acria. Acres. Acres. Acria. Acres. Acres. Acria. Acrium. 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 Acribus. 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 Ok, tudo claro? Sempre se vocês dão uma olhada, o ablativo singular termina em I. Acri e non acre. Genitivo plural, ium. Acrium. Non è acrium. Então segue a terceira, grupo B. Maria Fernanda, pode declinar fortis forte? Fortes, forte, fortes, forte, 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 fortes, fortes, forte, 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 forte. Fortes, forte, fortes, forte, fortes, forte, 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 fortibus, 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 fortibus. Sim. Lorenzo pode declinar atrox. Atrox, 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 atrocin, atrox, atrocis, Atrocis. atrocis, atroci, atroci, Sim, plural. atrocia, atrocis, atrocia, atrocis, atrocia, atrocium, atrocibus, atrocibus. Tem três atrocis atrocia, né? Tudo claro por enquanto? Beatriz pode continuar a leitura. Declinam-se como acer, Celeber. celeber, Celebris. Celebre. celebre, celer, celeris, celere, veloz, etc. Como fortes, omnis, omnia, todo, crudelis, crudeli, Crudele. A tônica é sempre na penúltima. Crudelis, crudele. etc. Como atrox, audax, Audax. audatis, audacioso, felix, felicis, feliz, prudentes, prudente, etc. Sim. Menos numerosos são os adjetivos que seguem a declinação do grupo A de substantivos, modelo.
Vetus, antigo. Sim. Claro. No, Ugo pode declinar vetus. Vetus antigo, né? Vetus populus, antigo povo. Senhor, Vetus, Vetus, Vetra, Vetus, Vetris, Vetri, Vetri. Veteris, vetere, né? Veteris, Vetri. Uhum. Veteres, Vetera. Veteres, Vetera. Veteres, Vetera. Veteus, Veterius, Veterius. Ok, ou seja, este é um adjetivo da segunda classe que segue a terceira A. É por isso que tem ablativo que termina em E, exatamente come a terceira A, e genitivo plural termina em e non ium. È veterum e non veterium. Continuando a leitura, Ugo. Declinam-se como Vetus. Pauper, Pauperes, Pauper. Louco, Locuples, Locupletes, Rico, etc. Olá! É tudo claro? Sim, não. Não entendi nada. Entendi tudo. Talvez. Não sei. Maria Fernanda, fala uma coisa. Entendi. Como? Entendi. Não entendi. Eu entendi. Ah, eu entendi. Nossa Senhora, fala um pouco mais forte, querida. Eu sou surdo. Depois tem o áudio que dá eco. Às vezes a sua voz vai e vem. Um pouco difícil de interpretar. Bom, agora eu preciso de perguntas. Beatriz. Não tem perguntas? Lorenzo? Não. Hugo, tem perguntas? Eu ainda não entendi como distinguir o adjetivo Da segunda classe. do grupo A e do grupo B. Uhum. Da segunda classe. Sim. Do grupo A e do grupo B. Aqueles da primeira classe têm somente duas formas, duas terminações. Us a erarum. Né? E sempre tem masculino, feminino e neutro no dicionário. Masculino, feminino e neutro. Ao invés, aqueles da segunda classe, ou seja, os adjetivos que terminam de maneira diferente são todos da segunda classe. Ou seja, aquilo que não pertence à primeira classe é da segunda. Não tem outra maneira para dizê-lo. Depois tem outra coisa característica, que na segunda classe pode ter as três formas, masculino, feminino e neutro, ou somente duas. Como fortis, forte. Mas por que somente duas? Porque isso acontece também na língua portuguesa, na língua italiana. Ou seja, como exemplo, ali é colocado fortis, forte. Ok? Porque fortis vale como masculino e feminino? Porque na língua portuguesa também se fala de um homem forte e uma mulher forte. Não tem homem forte e mulher forta. Forte. É por isso que se declina da mesma maneira. Não é que tem um mistério, né? Sempre lembrando que as nossas línguas que derivam do latim, não é o contrário. Se eu uso o adjetivo atroz, eu posso usá-lo para Lorenzo, que Lorenzo é um menino atroz, mas posso usá-lo para Beatriz também. Beatriz é uma menina atroz. É o mesmo adjetivo. Não. É um exemplo. Não, sim ou não. Ou seja,
É adjetivo que vale para masculino e feminino. É isso que eu quero dizer. Entende, Hugo? Mas voltamos sobre isso, tranquilo, né? Agora, hoje é somente, vamos dizer, uma prova, tanto para sentir um pouquinho o gosto, né? Mas depois a comida vai ser mais intensa. Tá bom? Paramos aqui.